Então, continuando a nossa tentativa de esclarecimento a respeito da excomunhão, nós estamos dizendo que a excomunhão é uma penalidade canônica. Então, o que é que acontece com a pessoa que é excomungada, não é? Se vocês forem ver no cânon 1331, a gente vê então qual é o conteúdo desta penalidade canônica. Esta penalidade tem o seguinte conteúdo. Primeiro, a pessoa não pode ter nenhuma participação ministerial, né? Nem na Eucaristia, nem em outras cerimônias de culto. Isso quer dizer que uma pessoa excomungada não pode celebrar missa, não pode fazer leitura, não pode distribuir a comunhão como ministro da comunhão, não pode nada. Excomungado não pode nada disso. Além disso, ele não pode administrar, celebrar e receber os sacramentos. Quer dizer que os bens maiores espirituais que a igreja tem, essa pessoa fica privada. Isso é uma punição. Entende? Isso é um castigo. Essa pessoa não pode. Vejam, uma coisa é eu não poder comungar por um castigo, outra coisa é eu não poder comungar porque eu estou em pecado. Dá para ver a diferença disso? Tá? Então, são duas coisas diferentes. Você não pode comungar porque você está em pecado. Você não pode comungar porque isso é um castigo. Até que seja perdoado. Vejam só que a excomunhão ela tem perdão, ela tem remissão. Tá bom? O que é que o Papa fez quando ele tirou a excomunhão dos 4 bispos que foram ordenados por Monsenhor Lefebvre? Ele tirou aquela punição na esperança de que eles se aproximem, né, da igreja mais. Voltem mais à comunhão, tá? Depois, além disso, a pessoa não pode exercer nenhum cargo ou ministério. A pessoa continua tendo o cargo, mas ela não pode exercê-lo. Fica impedida de exercício. Isto é a excomunhão de uma forma geral. Agora, existem 2 tipos de excomunhão. Uma excomunhão que tem validade no foro interno e uma excomunhão que tem validade no foro externo. Vamos entender isso daqui. O que é foro, né? Foro é o foro civil, o foro criminal, né? Então, o foro interno quer dizer o confessionário. E o foro externo é o tribunal. Vejam que o confessionário é um tribunal. Estão de acordo? O padre se senta como juiz. Aliás, antigamente, né? Hoje é norma litúrgica, mas antigamente não era somente uma questão de norma, era uma obrigação. O padre só podia ouvir confissão sentado. Se você ouvisse confissão de pé, por alguma razão, você está cometendo uma desobediência muito grave. Por quê? Porque o juiz se senta para julgar. Então o padre, para exercer o juízo como juiz no tribunal divino, ele precisa se sentar para julgar. Está entendendo? Então isso vale no foro interno. Aquilo que é feito no foro interno não tem validade no foro externo. Vamos supor que eu sou excomungado, como fui, vamos supor, eu sou um desses 4 bispos que foi excomungado pelo Papa. Você foi excomungado automaticamente, mas a excomunhão foi declarada. Como a excomunhão foi declarada, não é? Ela aconteceu no foro externo.
Foi declarado oficialmente, publicamente. Isso quer dizer que para você se livrar desta pena declarada externamente, você tem que fazer recurso a um tribunal externo. Não adianta você se confessar. Não adianta você ir lá se confessar com o Papa. Vamos supor que o Papa recebesse um desses bispos, ouvisse a confissão dele e perdoasse a excomunhão na confissão. Mas isso não vai ter efeito no foro externo. Externamente ele continua excomungado. Tá dando para entender? Porque não dá para confundir em foro externo com foro externo por causa do sigilo sacramental. O Papa não pode chegar e declarar em público: é verdade, eu perdoei a excomunhão na confissão. Ele não pode dizer isso. Então aquilo que acontece no foro interno não tem valor externamente. Eu não posso declarar publicamente que aquela pessoa não está mais excomungada. Para que isso valha publicamente, tem que ser feitos atos públicos. Não é? Tá entendendo? Além disso, a forma de eu ser excomungado. Existem duas formas. Late sententiae ou então ferende sententiae. Late sententiae quer dizer uma sentença escondida. Ferende sententiae quer dizer uma sentença que precisa ser pronunciada por alguém. Quando eu digo que a excomunhão é late sententiae, na prática quer dizer que a excomunhão é automática. Tá? A excomunhão acontece automaticamente. Ou seja, existe um juiz escondido que pronuncia aquela sentença. Então eu cometi, vamos supor, eu cometi o ato do aborto. Ninguém sabe, o bispo não ficou sabendo, mas eu fui excomungado. Sem o bispo saber. Não precisa ninguém ficar sabendo. Eu sei que eu abortei. Eu sei. Eu quis abortar. Fiz isso deliberadamente. Foi um aborto provocado deliberadamente. Eu sabia que tem a excomunhão. Muito bem. Então pronto. Estou excomungado. Mesmo que ninguém saiba. Está excomungado mesmo assim. Agora, vamos supor que Monsenhor Lefebvre tivesse ordenado os 4 bispos escondido, sem ninguém ficar sabendo. Os 4 bispos e Monsenhor Lefebvre estariam excomungados mesmo assim, sem ninguém ficar sabendo. É automático, é late sententiae. Porque ordenar um bispo sem mandato do Papa não é um ato que se possa fazer. Ou seja, é um crime que tem contido uma excomunhão. Agora a pergunta é a seguinte: quer dizer que essas pessoas estão fora da igreja? Não. Quem cometeu aborto está fora da igreja? Não. O que faz com que a pessoa saia da igreja é o crime específico de cisma ou de apostasia ou de heresia. Isso faz a pessoa sair da igreja. Entendeu? Mas o crime, por exemplo, um padre que revela o segredo de confissão, isso é um crime gravíssimo, que é punido com excomunhão automática. Revelar segredo de confissão é excomunhão automática. Quando você fala o pecado e o pecador, e você não teve acesso àquela informação a não ser por confissão, você foi excomungado automaticamente. Mas eu saí da igreja? Não. Tá entendendo? Agora, o cismático sai da igreja. Então não confundam sair da igreja com excomunhão. Excomunhão é uma pena, é o nome de uma pena, de uma penalidade. 5 anos de cadeia, entendeu? Isso é uma pena.
Excomunhão é uma pena ligada a um crime. Não confundam crime com pecado. Joãozinho está em pecado, não pode comungar. Ele está excomungado? Não. Ele cometeu pecado, mas ele não foi excomungado. Ele não cometeu nenhum crime. Tá claro isso para todo mundo? E por que é que a igreja coloca certos crimes? Né? Porque ela acha... Por que ela pune alguns pecados como crime e outros pecados ela não considera crime? Porque a igreja, depois de avaliar a coisa seriamente, ela vê que tal e tal pecado é tão grave que precisa ser punido como um crime, porque tem consequências sérias. Por que é que a igreja pune de forma especial o aborto, por exemplo, com a pena da excomunhão? E não pune, vamos supor, o infanticídio. O que é o infanticídio? Infanticídio é, vamos supor que a mãe tenha o filho de forma natural ou assistida, o filho nasce e depois que a criança nasce, eu mato a criança. Ou eu encontro uma criancinha na rua, na calçada, e vou lá e mato a criança, dou um tiro nela, pronto. O crime do infanticídio não é punido com aborto. É um crime gravíssimo, gente. Eu não tô dizendo nada. É um crime civil, tá? Só que a igreja não coloca a questão da excomunhão, porque já existe a legislação civil para isso. A legislação civil já coloca na cadeia quem mata uma criança. Então, como, infelizmente, as legislações civis têm aceitado com muita tranquilidade o aborto em muitos países do mundo, a igreja ela vai e recorda a gravidade do crime do aborto com essa coisa da excomunhão. É a arma que a igreja tem para lutar. Então a igreja usou e usa a pena da excomunhão para lembrar aos fiéis a gravidade, a enormidade daquilo que eles estão cometendo quando tiram uma vida inocente no útero da mãe. Tá? Então isso daqui é muito importante recordar isso daqui. Agora, isso não quer dizer que o infanticídio não seja crime para a igreja. Tá? Não é um crime com a prescrição canônica obrigatória. Por quê? Porque o direito civil já dá conta disso. Se nós lermos o cânon 1397, a gente lê o seguinte: quem comete homicídio, né, rapta ou detém alguma pessoa com violência ou fraude, ou a mutila ou fere gravemente, seja punido conforme a gravidade do delito, com as privações e proibições mencionadas no cânon 1336. E o homicídio de pessoas mencionadas em 1370 é punido com as penas aí estabelecidas. Então, trata-se de dois cânones específicos. A questão do assassinato do Papa ou de um bispo, né? Que no caso do Papa é excomunhão automática, e o bispo seja punido com a devida pena. E depois a questão do cânon 1336, que faz ali uma explicação sobre as penas expiatórias, né? Expiatórias. Que tipo de penas que nós poderíamos colocar? Proibição de morar num lugar, privação de ofício, etc. Tá? Demissão do estado clerical. Existem outras penas possíveis. Mas vejam, se um padre mata uma pessoa, como aconteceu, por exemplo, com o padre Osana, lá da diocese de Garanhuns, em Pernambuco, que matou o bispo. O padre matou o bispo. Não é?
este padre, o padre Osana, pela legislação atual, ele não é excomungado. A excomunhão é reservada para o Papa. Mas o parágrafo 2º do cânon 1370 diz o seguinte: quem assim age quer dizer o seguinte: violência física, né? Violência física, portanto assassinato, homicídio é violência física, né? Quem assim age contra a pessoa revestida de caráter episcopal, no caso aqui o Dom Expedito, incorre em interdito late sententia, e se for clérigo também em suspensão late sententia. Ou seja, um padre que mata o bispo, ele não pode exercer o ministério, mas não está excomungado. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor, o padre Osana hoje mata Dom Expedito, vai para a cadeia e não pode, ele está suspenso, ele não pode celebrar a missa. Mas se um padre amigo dele for visitá-lo na cadeia e ele se confessar arrependido dos seus pecados, ele pode comungar, porque ele não está excomungado. Só que ele não pode celebrar a missa, porque ele está suspenso. Dá para entender a diferença de excomunhão e suspensão, né? Um padre suspenso não pode exercer o ministério, mas ele não está excomungado. Ele pode comungar, pode receber os sacramentos. Já o excomungado não. O excomungado não pode nem receber. Então, um padre, se o Mohamed Ali Arka, que atirou contra o Papa João Paulo II, se ele fosse cristão, ele estaria excomungado no ato. O padre Osana não foi excomungado, foi suspenso. Tá entendendo? Então, agora, como a pena aqui não é somente de suspensão, mas também de interdição, a interdição também significa um limite na recepção dos sacramentos em alguns aspectos dentro da igreja, porque conforme está escrito no cânon, o cânon 1332 explica o que é o interditado. Qual é a diferença de uma interdição para uma excomunhão? O excomungado não pode celebrar os sacramentos, receber os sacramentos e participar ministerialmente de nenhum ato, nenhum culto público da igreja, principalmente a Eucaristia. E, aqui vem a terceira coisa, que é específica do excomungado e não é específica do interditado. O excomungado não pode fazer nenhum ato de ofício. Entendeu? Ele não pode, um excomungado não pode julgar, vamos supor, eu sou juiz do tribunal. Eu sou juiz do tribunal eclesiástico. Um excomungado não pode fazer nenhuma sentença, mas o interditado pode. Então são nuances assim que, em cada caso, a melhor coisa que a gente faz é pegar o código e estudar, porque direito canônico é a coisa mais exata, a gente tem que interpretar em cada caso. É por isso que muitos bispos, quando foram interrogados pela imprensa, se a mãe da criança, se os médicos foram excomungados ou não foram excomungados, naquele caso específico, a maior parte dos bispos disseram: cada caso é um caso. Esse tipo de resposta de que cada caso é um caso não foi evasiva, os bispos responderam corretamente. Porque existem casos em que a excomunhão funciona, existem casos em que a excomunhão não funciona. Então, realmente, cada caso é um caso. Agora, Dom Cardoso, o que é que ele fez?
ele declarou publicamente o princípio. O princípio é que as pessoas que cometem aborto, né, voluntário, deliberadamente, essas pessoas são punidas automaticamente com a pena da excomunhão. Esse é o princípio geral. O Dom Cardoso não falou absolutamente que fulano, ciclano, beltrano estão excomungados. Ele não falou isso, porque cada caso é um caso. De fato, tem que ver se realmente incorreu na excomunhão. Se o médico é luterano, ele não vai ser excomungado, porque ele já está fora da igreja, ele não tem como ser excomungado. O luterano não recebe sacramento dentro da igreja católica. Como é que eu vou punir desse jeito? Entendeu? Se o cara é pagão, não pode ser excomungado. Se a pessoa não fez o aborto voluntariamente, não cooperou diretamente, por exemplo, a mãe da menina foi enganada, então é claro que ela não foi excomungada. Então cada caso é um caso. A menina com 9 anos de idade também não foi excomungada, porque ela não tem idade para ser punida. Você tem que ter maioridade para ser punido. Entendem? No direito canônico, como no direito civil, você tem que ter maioridade para certas punições. Então, se você é menor de idade, você não pode ser excomungado, porque supõe que você não tem juízo. Se supõe, né? Então, vejam, é uma complexidade de fato. Então, por esta aula aqui que nós tivemos hoje, vocês estão entendendo? E é aqui que nós precisamos colocar os pingos nos is para arrematar e concluir tudo que nós dissemos hoje. Vocês estão entendendo que existe toda uma série de equívocos populares a respeito do tema excomunhão. Uma pessoa que foi excomungada é uma pessoa que foi punida com a penalidade canônica, da mesma forma que um infrator é punido quando vai contra uma lei do trânsito, ou que um criminoso é punido quando ele comete um crime. Tá? Então, são punições canônicas. Esta coisa de sair ou não sair da igreja, quem pertence à igreja ou quem não pertence à igreja, isto não é uma realidade primariamente canônica, é uma realidade primariamente eclesial, teológica. Por quê? Porque o direito canônico, ele tem que lidar para fazer uma punição. Quando uma pessoa é punida por lei, a punição legal, ela tem que lidar com um ato concreto, real. Ela não pode lidar com intenções. Eu não posso. A pessoa não é um crime pensar. Pode ser um pecado pensar, mas não dá para você fazer disso um crime. Você pensa coisas absurdas e concorda com aqueles pensamentos e alimenta aqueles pensamentos absurdos, você está pecando. Mas para que haja um crime, precisa ser algo de externo, concreto, real, constatável, que pode ser provado juridicamente. Entenderam? Ah, eu quis abortar meu filho, mas não abortei. Bom, isso não é o crime do aborto. Entenderam? Então, as punições canônicas são diferentes do pecado. Acontece, porém, que a comunhão eclesial, ela é afetada não somente por punições canônicas, ela é afetada também por pecados. Quando uma pessoa repetidamente vive em estado de pecado e continua cada vez mais pecando, é evidente que ela está perdendo a comunhão teológica e realmente com a igreja. Está sendo excomungada? Não, mas ela está perdendo, ela está saindo da igreja de alguma forma. Então essa coisa de sair da igreja ou não sair da igreja, não é? É algo que o direito canônico põe uma ordem bem limitada. Existem atos reais, concretos, de cisma, por exemplo,
de apostasia, quando eu vou a uma outra igreja, vou lá e peço que eu seja batizado. Bom, isso foi um ato concreto de começar e querer pertencer a uma outra igreja. Entende? Então, neste ato concreto, eu saí. Entendeu? Eu cometi um ato real de saída. Tá claro para vocês isso? Então, o direito canônico, quando ele fala de punições, de excomunhão, ele está falando de atos concretos, reais, palpáveis. Mas, quando nós falamos em teologia, nós não estamos falando só de atos palpáveis, constatáveis externamente. Nós estamos, muitas vezes, tratando de atos que são internos, atos da consciência. Quando você vai se tornando cada vez pior no seu coração, quando você vai fazendo, né, pecados, você vai perdendo a comunhão com o corpo de Cristo. Então a pergunta é assim: quem está na igreja e quem não está na igreja? Aquela pergunta que nós começamos com no início da nossa aula. Gente, é fácil nós identificarmos onde está o núcleo da igreja. O núcleo da igreja está na Eucaristia e na Palavra de Deus, que são Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo. Agora, quem é que perdeu completamente o relacionamento com a igreja, nós não sabemos. Porque esse sol, os raios dele chegam até lugares que a gente nem imagina. Isso quer dizer que nós estamos em alto mar e nós não sabemos quem pertence à igreja? Não, nós não estamos em alto mar. Por quê? Porque o direito canônico coloca, sim, alguns limites, né? Algumas fronteiras palpáveis, reais e concretas de comunhão visível. Mas quando eu digo que um luterano não está em comunhão visível e hierárquica com a igreja, eu não estou dizendo que ele não tem comunhão nenhuma conosco. Alguma comunhão ele tem. Embora ele não pertença à igreja de Cristo, que é a igreja católica, ele tem sim na sua vida, né, com o seu batismo, com a palavra de Deus, ele tem elementos eclesiais. Então quer dizer que existe uma comunhão espiritual tênue. Então aqui o problema é nós sabemos distinguir entre direito canônico e teologia. Na organização canônica é uma coisa, teologia é outra. Então, o luterano, canonicamente, faz parte da Igreja Católica? Não. Faz parte da Igreja de Cristo? Não. Não faz. Agora quer dizer que ele não tem relacionamento nenhum com a Igreja de Cristo? Tem. Como? Ele é batizado. Portanto, membro do corpo de Cristo. Portanto, alguma coisa ele tem com o corpo de Cristo. Nós não sabemos identificar como esse negócio é canonicamente. E, portanto, a igreja se abstém de dizer concretamente qual é a situação dele. Faz parte da igreja ou não faz parte da igreja? A gente fica em alto mar. Não faz parte da Igreja Católica. E a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Agora, quer dizer que ele não tem comunhão nenhuma, relacionamento nenhum e pertença nenhuma com a Igreja Católica? Não, então é que nós estamos aqui numa... Ou seja, é fácil você distinguir entre um careca e um cabeludo. Mas aquela coisa que está ali na penumbra, que está perdendo os cabelos, mas ao mesmo tempo não perdeu tudo, e ainda não é careca completamente, mas fica muito difícil você delimitar os casos de fronteira. Então, a gente termina numa situação paradoxal. Na linguagem humana e teologal, nós dizemos o quê? Que as comunidades eclesiais luteranas não são igreja. Por quê? Porque elas não têm Eucaristia. E se não têm Eucaristia, elas perderam alguma coisa que é essencial. Não é um detalhezinho. É algo que é essencial.
Agora, quer dizer que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo? Tem alguma coisa a ver com a Igreja de Cristo. E como dizer isso em palavras? Aí, meu irmão, fica difícil. Tá entendendo? Aqui seria necessário um exercício teológico para tentar entender, e cada um tem a sua teologia para tentar explicar isso e expressar isso.